E eu lembro quando houve a aprovação da emenda constitucional e essa discussão, né? E com o argumento de que, por exemplo, né, juízes de primeira instância que estariam no Conselho Nacional de Justiça tomariam decisões que imporiam limites aos ministros do Supremo, que não faria sentido na visão do STF. Mas eu lembro aqui também, e o doutor Walter, como magistrado, lembra desse tempo também, em que havia internamente uma imposição de um limite pelos próprios colegas. Eu me lembro de conversar com o ministro Sepúlveda Pertence e perguntar para ele, ministro, quando o senhor dava entrevistas, e o ministro Pertence foi um dos primeiros a dar entrevistas como presidente do Supremo, ia a programas para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, eu perguntava, o senhor conversava com os colegas antes? E ele dizia, Felipe, havia um limite de dentro da instituição que reverberava em todos nós, inclusive o limite de comportamento. Então, isso não existia uma falta de limite naquele momento. Quando apareceram algumas coisas que saíram um pouco do que era considerado padrão, os próprios ministros reagiam. Então, decisões monocráticas que foram dadas, lembro de uma decisão do ministro Marco Aurélio no pré-revisão constitucional, em que ele suspendeu a revisão constitucional, o presidente do Supremo, ministro Galotti, ligou para ele e disse, olha, nós vamos rever sua decisão, isso aqui foge do padrão, você não pode fazer isso. E levaram para o plenário e derrubaram a decisão dele. Então, havia, a própria instituição definia também os seus limites, e isso funcionava. A gente não lembra do Supremo da década de 90 com esses problemas que nós estamos vendo hoje. Esse limite parou de funcionar. Então, internamente, um pouco também pelo perfil das pessoas que estão sendo indicadas para o Supremo e alguns problemas que houve de personalidade, de atuações individuais e sem uma imposição de limite pelo próprio Supremo, leva a essa realidade que nós temos hoje. E é com essa discussão de imposição de limites, o doutor Walter e o Conrado também já mencionaram, a própria lei orgânica da magistratura é suficiente para ter um padrão que serviria para os ministros do Supremo. Eu fico me perguntando até o que um código de conduta poderia dizer mais do que a própria lei orgânica da magistratura já diz. Então eu vejo essa falta de limites hoje interna do tribunal. Eu cheguei a ouvir, William, novamente, de dentro do Supremo, de ministros dizendo o seguinte, bom, se o ministro tal faz isso, e eu considero errado, mas se isso lhe dá benefícios políticos, eu também vou passar a fazer. E essa passou a ser a régua dentro do Supremo. E aí nós entramos num ciclo que não se quebra.